Então, boa noite de novo. Já acho que é a terceira ou quarta vez que falo boa noite. A quem está ao vivo, quem vai nos ver depois, a gravação. Antes de tudo, queria agradecer todas as felicitações. Eu consegui agradecer uma parte, né? E a outra parte passou. Eu não fico vendo o grupo sempre, não dá tempo. Mas queria agradecer o carinho de todos, de todas. Muito gostoso receber as felicitações ali no dia dos meus 55 anos. Quando eu completei 55, comecei a 56ª volta solar. Eu olhei aqui todas as interações, né, que a gente teve, que vocês tiveram desde o nosso último encontro, que eu acho que foi um encontro muito gostoso, foi muito produtivo, eu acho. Fiz uma listona aqui de coisas, porque vocês conversaram um pouco lá atrás, e depois teve uma pausa, depois teve outras conversas, e várias receitas trocadas aqui. Delícia, viu? Estava até falando com a Rose, que entrou aqui logo no comecinho, o bolo que ela postou, meu Deus do céu, né? Deve ter ficado maravilhoso. E o Sérgio que colocou receita, o Marcos que colocou receita, enfim, mais pessoas aqui que colocaram receita. Acho que não vou nem ficar nomeando, porque corro o risco de esquecer e ser injusta. Então, não vou fazer isso. Vamos lá. Uma coisa que eu queria falar que o Rodrigo não colocou ainda, o Rodrigo não estará com a gente hoje, ele está trabalhando fora de Campinas, está em viagem, mas depois ele vai organizar tudo e vai disponibilizar o link para vocês da gravação, tudo certinho, tá? Como ele sempre faz. Vocês se recordam que eu coloquei aqui que eu fiz uma apresentação num documentário chamado Muito Além do Peso, no MIS aqui de Campinas? Na ocasião, a gente pegou uma data que tinha disponível, e não foi uma data boa, foi um domingo à noite, 7 horas da noite, aqui essa região, eu estou falando isso para quem é de Campinas, óbvio, porque quem não é, ou região, né, grande Campinas, e obviamente quem quiser dar um rolê em Campinas também, tá tudo ótimo, tem burgueria vegana maravilhosa, tem sorveteria vegana maravilhosa, então, Rose e Cássio, se vocês quiserem vir, a gente vai fazer de novo a apresentação desse documentário, só que agora a gente conseguiu uma data boa, 31 de agosto é um sábado, nós vamos fazer às 4 horas da tarde. Então, é possível, assim, porque é legal, assim, ter tempo, a gente teve um tempinho de conversar antes e teve uma super troca depois. Tinham poucas pessoas, acho que tinha umas 12 pessoas, mas foi muito legal, porque é um tema, um documentário antigo, né, de 2012, mas o tema não poderia ser mais atual. Então, nós vamos divulgar aqui, vai ser dia 31 de agosto, aqui no Museu da Imagem e do Som, em Campinas, e, obviamente, quem é de Campinas, assim, está super bem convidado, e quem não é de Campinas e quiser vir passar um sábado gostoso, a gente, assim, se eventualmente tiver gente de fora, a gente poderia até, por que não, combinar uma almoção, né, de pessoas que vierem de fora, a gente almoça, come a sobremesa lá no Vegetale, que de domingo, não, de sábado dá para ser no Salmarinho também. Enfim, tem vários restaurantes gostosos aqui, vegetarianos, veganos, então, quem for de fora de São Paulo, mesmo que assim, o Rose e Cássio, se vocês quiserem, não vierem mais ninguém, vem, a gente almoça juntos, e, enfim, se vocês tiverem a fim de fazer algo diferente no final de semana, tá? Então, nós vamos divulgar aqui. Uma parte do público aqui vai se interessar pelo que eu vou falar, que é mais um recadinho do que qualquer outra coisa. Eu criei um grupo, vocês estão dentro da comunidade, então vocês viram os grupos que tem lá. Eu criei um grupo, na verdade não fui eu, foi o Rodrigo, chamado Ana Depois dos 50. É um grupo onde eu pretendo trabalhar questões relacionadas a climatério, que é um momento da minha vida, e menopausa. Então, para entrar naquele grupo, a condição é estar no climatério ou na menopausa, tá? Porque ali o objetivo, pelo menos nesse começo, que ainda não está muito claro, foi uma coisa meio no instinto que eu fiz, né? Então, eu estou caminhando ainda na configuração disso. Mas quem ainda
que tiver ali botando um pezinho no climatério já pode participar, porque a gente quer interação, troca, essas coisas, tá? E eu vou começar uma série de atividades ali, que vai rolar no Instagram também. Dito isso, vamos ao que interessa, que são as dúvidas. Eu vi que vocês trocaram sobre a questão do tahine. Acho que foi a Clarice, se não me engano, que comprou um baldão de tahine de 3,5 kg da Sésamo Real, e aí a dúvida estava como que guardava o tahine. Eu sou uma consumidora super, assim, como é que eu vou me classificar? Doida, vai, por tahine. Eu uso muito tahine, e eu compro esse da Sésamo Real, porque é a única embalagem que eu vi que tem de 3,5 kg. E para quem não sabe, a Sésamo Real é aqui pertinho de Campinas. Eles estão em Valinhos, é uma cidade vizinha aqui, bem pertinho. Então eu compro e vou retirar na fábrica, porque aí não pago frete e aí acaba saindo até um pouquinho mais barato, né? Eu, morando sozinha, eu consumo o balde de 3,5 kg, obviamente que não é muito rápido, mas é relativamente rápido. Eu guardo dentro do armário, não tem nenhuma necessidade de guardar na geladeira. O que eu faço foi alguém que deu essa dica também, do balde, porque assim, é meio trampo. Abre o balde, ele fica todo melecado, aí você põe no pote, porque é para abrir o balde toda vez, é inviável, não tem jeito. Então, eu tenho esses vidros aí de 500 gramas de palmito, óleo de coco, normalmente com boca mais larga, que fica mais fácil de retirar e depois até de limpar o vidro. Eu coloco em 2, 3 vidros, um tanto, e o resto eu fecho bem e guardo no armário, num lugar bem fresquinho, e o armário é escuro, então não tem problema, não precisa guardar na geladeira. A única coisa é que se você demorar um pouquinho para usar, o tahine, o gergelim, né, a massa do gergelim vai decantar, vai separar, vai ficar óleo em cima, mas aí antes de consumir é só fazer uma homogenização, tá? Alguém perguntou qual era a diferença do tahine integral para o tradicional. E eu acho que foi a Rose que respondeu. O integral, ele é com casca, o tradicional, ele é descascado. E a maior concentração de cálcio do tahine, do gergelim, está na casca. Então, quando vocês forem comprar o da Sésamo Real, por exemplo, tem o rótulo azul escuro e o rótulo azul claro. O integral, que é o recomendado, é do rótulo azul mais escuro, tá? Fora isso, alguém perguntou também do tahine black. O tahine black é feito com gergelim negro, não tem um teor de cálcio, assim, muito diferente do integral, que é bem significativo. Agora, em relação ao tradicional, é bem maior, tá? O tradicional, se não me engano, antes eles tinham a tabela nutricional no site, e eles reformularam todo o site, eu conferi agora, realmente não está mais lá, mas antes tinha, tá? O tradicional, se não me engano, tem 55 miligramas numa colher de sopa. O tradicional, perdão, o tradicional tem 55, o integral, que é com casca, tem em torno de 130, e o negro tem em torno de 150. Então, o negro para o tradicional é parecido, assim, perdão, para o integral, é parecido, tá? E uma versão que eu já experimentei e eu gostei bastante é o macedônio, que eles germinam a sementinha do gergelim, e aí depois faz o tahine. É gostoso, viu? O black eu adorei, o macedônio eu gostei também, e eles têm versão com cacau, só que a versão com cacau tem açúcar. E aí o que você pode fazer é pegar o tahine integral, misturar um cacau e colocar um pouquinho de açúcar, um pouquinho de melado. Eu como muito tahine com melado, né? Hoje mesmo foi meu lanchinho da tarde. Uma fatia de pão com tahine e joguei um pouquinho de melado por cima, eu gosto bastante. Ou colocar com geleia, também fica muito bom. Ah, você gosta do macedônio, né, Dani? É bem bom mesmo. Só que o macedônio, eu tô na dúvida, deixa eu até ver se eu deixei o site aberto, porque não deixei, eu fechei. Porque eu não sei se eles têm balde. Você sabe, Dani, se tem balde?
Não sei se tem, eles tinham, não sei. Eu sei que tem os potinhos, aí tem pote de 250, de 350, e no caso do integral, do tradicional e do black, tem o balde de 3,5 kg. E compensa muito comprar o balde, gente, para quem tem consumo regular, por causa da diferença de preço. Um vidrinho de 350 deve estar aí uns R$ 27. O balde está custando 110, mais ou menos. Então, realmente, vale a pena, tá? Alguém perguntou de leite de gergelim e eu não consegui achar o contexto aqui. O gergelim é um alimento muito rico em cálcio, e uma alternativa dos leites vegetais com teor maior de cálcio é o leite de gergelim. Mas leite de gergelim, ele é um pouco amargo. Eu já fiz aqui em casa. Para a gente ter um bom teor, tem que ver a proporção, né, do gergelim de água. Você vai fazendo um copo só, para você ter, por exemplo, 300 a 400 miligramas de cálcio, você teria que fazer 200 ml de leite com 3 colheres de sopa de gergelim. Eu acho que fica muito concentrado e não daria para coar. Se coar, você teria que depois tomar o leite e comer o resíduo. Sim, quando eu fiz, eu tive que misturar com outros leites, não rolou assim de tomar ele puro, ele fica amargo mesmo, tá? Então, leite de gergelim é só para os corajosos, assim, só para quem tem muita. O que você pode fazer, por exemplo, eu quero dar um incremento para uma vitamina de frutas que eu fiz com leite da Nude, que é menos concentrado em cálcio, e eu vou bater com uma fruta, eu posso pôr um pouquinho de gergelim ali. Ainda assim, não dá para pôr muito. Talvez uma colher de sopa, ainda assim, a pessoa tem que gostar do sabor mais amarguinho do gergelim. O tahine, ele tem aquele finalzinho amargo, né? Mas se você come com shoyu, com sal, com limão, com melado, com geleia, nossa, isso aí nem aparece. Certo? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Do tahine, já falei. Queria falar do tofu. Saiu alguma pergunta? Onde comprar tofu? O tofu defumado da Samurai Tofu? Como que escolhe um tofu? Então, vamos lá, a gente já falou de tofu aqui. A minha recomendação é que vocês comprem tofu ou orgânico ou de soja não geneticamente modificada. A marca que eu sei que é de soja não transgênica é a Agronipo. Tem uma lojinha de produtos orientais aqui perto de casa e eles fazem tofu. E lá na embalagem eles colocam soja não transgênica, mas é um tofu bem caseiro mesmo. Teria que, assim, confiar na informação que a pessoa está prestando ali. Inclusive, a rotulagem, esse tofu que é daqui de perto de casa, nem é uma rotulagem, ela nem seria aprovada pela legislação, ela está bem fora. Então, se for orgânico e se for de soja não transgênica, é o melhor tofu para vocês comprarem. Um segundo critério para comprar tofu é ele ser coagulado com o sulfato de cálcio, porque aí a gente sabe que é um tofu que tem um pouco mais de cálcio. Quando ele é coagulado com cloreto de magnésio, que é o sal amargo, ele tem um teor bem menor de cálcio, é bem menos significativo. Né? E para quem faz uma alimentação mais à base de planta, não consome laticínios, a gente prestar atenção nessas pequenas coisas é bem importante, tá? Sobre o tofu defumado, alguém perguntou o que fazer e eu vi que vocês trocaram várias possibilidades de receita, né? Eu, pessoalmente, faço como algumas pessoas mencionaram aqui. Eu corto em cubinho e faço na leguminosa, em algum feijão, quando eu quero aquele gostinho do defumado. O que eu deixo de reflexão aqui, para vocês pesquisarem, quando não compra desses orgânicos, que tem muito critério, a Ecobras é uma empresa que tem muito critério, eu conheço os donos, a Paula e o Paulo, é um casal, os donos da Ecobras,
E eles são bem criteriosos, e eles usam, assim, só elementos naturais mesmo para defumar o tofu da Ecobras. Eu acho bem gostoso. Eu nunca comi o da Samurai Tofu, nunca comi. O da Uai Tofu, eu não tive coragem de comprar por causa do preço, eu achei muito caro. Aliás, aqui em Campinas, eu não sei se é em todo lugar, mas aqui em Campinas, os preços da Samurai Tofu são bem desafiadores, assim, não é para qualquer um, não. Acho que foi o Sérgio que falou do tofu da Goshen. Eu até abri aqui o site deles para ter certeza de que não tinha nenhum elemento dessa parte da defumação. Às vezes eles colocam muita substância química, né? E aqui não tem. Aqui o que eu vi: proteína de soja isolada, fécula de mandioca modificada, glúten de trigo, óleo de soja, água, sal, sorbitol. Sorbitol é um adoçante, é um poliol, shoyu e condimentos naturais, que não dizem qual. Então, isso daqui, ele coloca tofu imperial defumado orgânico. Isso daqui não é um tofu. Tofu no significado do que é um tofu. Tofu é a soja, faz o extrato de soja, coagula, aquilo é o tofu. Aqui, se vocês virem, tem fécula de mandioca, glúten de trigo, tem outros elementos que não. Então, é uma tofu imperial de soja defumada. Isso aqui é um subproduto que talvez tenha, eu não sei nem o sabor, né? Mas aí, condimentos naturais quais, né? Eu acho que é sempre importante a gente olhar e prestar atenção nos rótulos e na lista de ingredientes. A gente precisa saber o que a gente está comprando, tá? Felizmente, aqui me parece que não tem nada dessas substâncias aí, tipo fumaça líquida, essas coisas que podem realmente fazer mal, tá? Deixa eu ver, acho que alguém falou de alguma coisa aqui do tofu. O ai tofu é caro em todo lugar, mas o defumado deles é o melhor que eu já provei. Tá bom, Dani. Realmente eu nunca provei. Nunca provei porque eu não tive coragem de comprar, que eu acho assim é proibitivo o preço mesmo. Então, já falamos aqui do tofu. E, gente, fazer tofu, assim, tofu eu acho que é uma das coisas mais versáteis que tem. Eu até fiz umas fotos aqui do alho poró, que a Rose fez uma pergunta aí do alho poró, e no final eu mostrei, vocês vão ver, daqui a pouquinho eu mostro, com tofu. Eu acho que tofu mexido é a melhor coisa que tem, é muito rápido, muito nutritivo, muito versátil. Você pode comer de café da manhã, você pode comer no almoço, no lugar do feijão. Enfim, eu acho que tofu é um elemento muito interessante da gente ter na geladeira. Aqui em casa eu compro a Samurai Tofu, porque eles têm uma validade mais estendida. A Ecobras, por exemplo, é um prazo de validade bem menor, bem menor. Então, na Samurai Tofu eu consigo, por exemplo, comprar a cada mês, a cada 2 meses, porque tem validade. Eles colocam naquela embalagem a vácuo, né? Eu realmente gosto, vem 300 gramas, e alguém falou do preço. Aqui em Campinas, eu acho no Carrefour, que eu acho o preço proibitivo também, e no Oba está R$19,90. Então, é um preço que eu acho razoável. A embalagem dele é a maior embalagem que tem 300 gramas. Então, por exemplo, para mim, eu corto 1/3, e aí eu sei que estou comendo 100 gramas de tofu cada vez que eu preparo, porque eu preparo para uma única vez, tá? Então, acho que tofu é algo para a gente consumir. E ele é muito versátil, assim, para fazer. Essa semana eu ensinei uma mãe a fazer iogurte. Alguém perguntou de iogurte, acho que foi a Janaína. Iogurte caseiro, né? Iogurte de tofu com castanha de caju. Fica bem gostoso. E aí você pode colocar algum tempero, né? Colocar fruta. Na hora de tomar, colocar um pouquinho de limão, não colocar o limão antes, porque ele pode escurecer. Fica bem gostoso. Essa mesma base de tofu com castanha de caju, às vezes eu faço molho branco. Às vezes eu deixo o molho branco, né, mais grosso, fica como se fosse uma pastinha de feijão.
Então, gente, tofu é uma coisa para considerar consumir, né? Tem gente que tem meio aversão, porque não sei lá o que aconteceu na vida com o tofu, mas vale a pena, tá? Eu vou aproveitar o gancho aqui do iogurte, que eu mencionei agora falando do tofu, realmente, e eu acho que foi a Janaína mesmo que perguntou, não tem... Não, iogurte, a Jana que perguntou. O da Vida Veg é o iogurte mais conhecido que a gente tem. Lá atrás, lá no passado, eu conheci nem me lembro o nome dele, mas não me lembro. Estava dando uma palestra, ele foi fazer a apresentação, quando nem existia ainda a Vida Veg, né, nos fundos da casa dele. E ganhou mercado bastante, então hoje é o principal iogurte vegetariano, vegano que a gente tem no mercado. Mas eles têm sorbato de potássio na composição, que é um conservante, eles têm açúcar, tem aditivos alimentares ali. Então, existem outras marcas, é uma que tem um preço um pouco mais competitivo. Existem outras marcas, mas são marcas que acabam tendo um custo maior. Aqui em Campinas, tem um lugar chamado, acho que é Queijoaria Vegana. E eles têm um iogurte muito gostoso, gente, muito gostoso. Eu não sou muito do iogurte, nunca fui, nem de iogurte de vaca. Mas eles têm ali de provar, né, coisinhas de provar, e eu experimentei e gostei, só que não é baratinho. Não é barato, a base do iogurte deles se não me engano, de castanha de caju, mas tem outros iogurtes aí, sempre mais caros, e acho que pelo preço não gira, sai do mercado, e é bem difícil essa questão do iogurte. Então, uma solução para quem gosta da consistência do iogurte, e aí vocês têm que avaliar individualmente se vocês podem consumir esse tipo de alimento, né? Porque um tem mais gordura, o outro tem mais amido. Dá para fazer um inhamito, né? Um danoninho de inhame, que é com inhame cozido, batido com fruta. Dá para fazer o iogurte só de castanha de caju. Dá para fazer o iogurte de leite de coco, com a polpa do coco. Dá para fazer iogurte dessa mistura que eu falei para vocês de castanha de caju com tofu. Dá para fazer iogurte de painço. Essa receita eu vi no VegTube para dar para uma mãe essa semana, para essa mesma mãe que eu indiquei esse iogurte. Então, veja, se for consumir com castanha de caju, quem está querendo controlar o peso, castanha de caju e coco não vai valer a pena. De inhame, quem está querendo controlar o peso precisa prestar atenção também, porque é um tubérculo. O painço é uma boa. Eu não sei fazer, tá? Eu vi lá no VegTube. Mas não me pareceu difícil, não. Você tem que cozinhar o painço, e aí tem todo um passo aí para você liquidificar e transformar isso no iogurte. O painço é um cereal. Então, seria como se a gente estivesse fazendo um iogurte de arroz, de aveia, de milho, dessas coisas aí, tá? Então, em relação a iogurte, o que poderia dizer é isso. Ela perguntou das kombuchas também, né? Que a maioria vai açúcar na composição. O açúcar é para fermentar o chá que está ali dentro, né? O elemento que está ali dentro. Então, esse açúcar acaba não se tornando um açúcar, ele vai ser realmente fermentado, ele vai ser transformado. Claro que sempre vai ter um valor calórico ali, mas não tem assim, não tem contraindicação, nem para grávida tem contraindicação de usar kombucha. Mas não é assim, vocês não estão bebendo água, não está bebendo um chá, está bebendo algo com um valor calórico um pouquinho diferente em relação a se você bebesse um chá sem açúcar, tá? Fala, Dani. Enquanto isso, eu vou vendo que acho que você escreveu alguma coisa aqui. Ana, tudo bem? Eu queria saber sobre a kombucha, a gente também consome bastante aqui, assim, mas não é com muita frequência. E para dar para criança, a quantidade de açúcar na kombucha seria prejudicial? Violeta fez 2 anos, faz uma semana, e ela tem várias amiguinhas que antes de 2 anos tomavam um monte de kombucha.
E Então, aí, só que a gente nunca deu para ela, nunca ofereceu justamente pela questão do açúcar, eu fico em dúvida, é isso que eu queria saber. pensa o seguinte, assim, né? A kombucha acabou virando, assim, uma coisa natureba, e que pode, e aí, uhul, vamos tomar kombucha. Veja só, é uma bebida gaseificada. Claro que o gás formado ali, ele é natural, né? Ele é produto da fermentação dos ingredientes ali. Então, dar uma coisa gaseificada para uma criança, eu já não acho legal. Dar água gaseificada, mesmo que seja gaseificada da fonte, porque tem, né? Aquela São Lourenço, acho, é uma água que na fonte ela já sai um pouco gaseificada. Eu não acho que, assim, crianças, assim, na idade da Violeta, elas deveriam aguardar para receber esse tipo de coisa. Porque imagina o desconforto que é você tomar alguma coisa com gás. Para mim, assim, de vez em quando eu tomo refrigerante, eu compro essa Cotubaíba, que vende aqui no Weekend Veget ou em outros restaurantes veganos. Eu chacoalho aquilo até sair todo o gás. Então, eu vou beber sempre que eu falava assim, você está bebendo refrigerante choco, né? Botava, como é que a gente botava uma colherzinha na garrafa que era para não perder o gás. Eu sempre tomei, desde a vida inteira, quando tomava Coca-Cola, lá no passado, era refrigerante choco. Então, eu acho que não é, isso é uma opinião muito pessoal, porque não tem nenhuma indicação em livro nenhum. Eu não daria, tá? E respondendo a sua pergunta, não respondendo, né, esse comentário, molho branco só com tofu, água, azeite, noz moscada, fica delicioso. Uma variação de um molho branco, pegando esse gancho aqui, um pouco menos calórico, ao invés de colocar tofu e castanha de caju, eu coloco tofu e couve-flor. A couve-flor dá uma consistência, você coloca o tofu para dar uma enriquecida, então você faz um molho branco bem gostoso, bem levinho, bem nutritivo e nada gorduroso. A gordura vai ser só do azeite, se você refogar alguma coisa. Normalmente eu faço molho branco e coloco, eu amo fazer um cogumelo bem refogadinho, sapecadinho no shoyu. Depois eu jogo esse molho branco em cima desse cogumelo aí. Eu gosto bastante de fazer assim. Ou outro jeito que eu amo fazer é a hora que eu estou batendo ali o tofu ou com a couve-flor. Normalmente aí com a couve-flor eu não faço assim. Ou com o tofu batido com a castanha de caju, eu bato com brócolis. Adoro, faço um molho verde. E aí, quando eu ponho a couve-flor, eu já não ponho o brócolis, porque aí seriam dois floretes aí, que eu acho que é um pouco meio muito, né? Certo? Deixa eu pegar outra caneta aqui para riscando o que eu já respondi, senão me perco. Deixa eu fechar o telefone da Dani aqui, para não interferir. Vamos lá. Outra coisa que alguém perguntou é sobre algas. Acho que foi a Marta. Algas, como usar, o valor nutricional. Então, olha, a gente tem alga pra caramba no mercado. Deixa eu ver o WhatsApp aqui, que hoje, de novo, estou sem o Rodrigo. Tem muita alga no mercado. A mais conhecida, eu brinco que é a fita isolante, né? Que é a alga nori. Falo que a gente vai comer fita isolante. Parece, né? Assim, no sushis ali, parece uma fita isolante. Mas uma alga que... Houve uma época que eu usava mais. Agora eu estou só com a Ijique aqui em casa. E eu usava um pouco mais da kombu. A kombu é uma alga grandona, ela vem toda dobrada assim, você vai comprar um pacote, ela tá toda dobradinha, e aí eu costumava, né? Costumava porque não tenho feito isso já faz um tempinho, mas foi só porque saiu do meu radar. Corto um pedacinho, se eu vou cozinhar, sei lá, uma xícara de feijão cru, né? Eu coloco um pedaço assim de alga kombu, cozinhando na pressão, então ponho de remolho, faço todo aquele processo, a hora que eu vou cozinhar eu ponho o louro, e sempre continuo fazendo isso, e a alga que eu punha antes. Aí depois que cozinha, normalmente a hora que você abre a panela, ela tá assim, bem desfalecida ali, bem desmantelada, você só termina de amassar com um garfo ali e termina o cozimento. Então, é um jeito de você enriquecer molho de tomate, de você enriquecer os feijões de forma geral.
A alga higique, ela parece um pavio de vela depois de queimado, ela é bem pequenininha. E fica gostoso se você fizer, sei lá, um legume refogado e botar um pouco de alga higique. A wakame, ela parece um fio de vela, só que maior, e quando você coloca num líquido, ela expande. Então, é muito comum você ver aquela sopinha, o misoshiro, que pode ir um pouquinho de alga akame ali, wakame. É isso, a nori, eu já vi esses snacks de alga nori, só que esse, gente, eu recomendo vocês não comprarem, porque a quantidade de embalagem que tem para um pacotinho de snack, vem um bercinho, que aí vem a alga lá dentro, depois vem um outro papel por fora, todo aluminizado, aquilo não é reciclável, então é uma pena, assim, sabe? Tem esses snacks aí de alga como o wasabi, mas eu não acho, do ponto de vista de descarte de embalagem, eu acho uma judiação, tá? Então, alguém falou de fazer como moqueca, acho que o Sérgio deu alguma receita de patezinho, foi isso? Eu preciso até olhar, depois que me interessei pelo patê que ele colocou ali, falou que parece patê de atum, né? Sim. Com o que ele bate? Vocês anotaram? Depois eu olho ali, porque eu fiquei curiosa, assim, para realmente fazer aqui em casa e experimentar. As algas, gente, elas são muito ricas em minerais. Pensa assim, a alga, a maioria delas vem do mar. Então, elas têm um bom teor de iodo, tem um bom teor de minerais, assim, de forma geral. O que tem no sal que não é refinado, esses sais tipo lebre, cisne, que são esses sais mais baratos e bem refinados, são processados mesmo, são lavados e relavados, diferente desses sais mais integrais, tipo mãe terra, jasmine, esses outros, que vão usar poucos elementos, então se mantém muito o que vem dos cristais de sal da evaporação da água do mar. E as algas têm uma composição parecida em termos assim de minerais, mas agregando outros elementos, porque alga é de um reino algae, assim como os cogumelos, né, são do reino fungi. Do ponto de vista nutricional, a gente fala do reino vegetal, né, mas não é do reino vegetal, são dois reinos diferentes. Só que eles se comportam nutricionalmente como se fossem verduras e legumes. Então, a gente deixa se vocês olharem o material que eu mandei para todos vocês no comecinho, a tabela com os grupos alimentares, ali eu coloco que algas e cogumelos são considerados dentro do grupo das verduras e dos legumes. Então, vai ter muita fibra, vai ter vitamina, vai ter mineral, mas vai ter um teor pequeno de carboidratos, de proteínas, de gorduras. Ah, Ana, mas a clorela é uma alga e ela é usada como fonte de proteína. Veja a quantidade de cápsulas que precisam ser tomadas para ter um teor significativo de proteína, tá? São alimentos com alto teor de água, e aí a massa seca, no final, acaba concentrando muito pouco. Se for comer 100 gramas de alga, ela tem 90 gramas de água, a alga seca não, né? Mas depois de hidratada. Você não come ela seca. Nori come, né? Enfim, tem todas essas questões de hidratação e de concentração, mas o fato é que para eu ter um valor significativo, eu teria que comer um volume muito grande de alga. E eu, de verdade, nunca conheci alguém que coma um volume muito grande de alga. Eu sempre dou de exemplo para muitos pacientes aqui, vou emprestar numa outra área que é bem didático. O cálcio, que eu sempre falo para todos vocês sabem o quanto eu fico ligada em cima disso. Folhas escuras têm bastante cálcio. Couve tem uma ótima fonte de cálcio e de alta disponibilidade para o corpo. Só que para eu consumir dos 1.200 que eu, Ana, preciso, aqui, se você tem menos de 50 anos, você precisa de 1.000. Tem mais de 50 anos, precisa de 1.200. Desses 1.200 que eu preciso, eu consigo 150 miligramas de cálcio comendo 5 folhas de couve desse tamanho. Eu não consigo comer 5 folhas de couve num dia. Mesmo se eu refogar, mesmo... sabe como talvez eu conseguiria? Não sei.
fazendo chips de couve. Porque aí ela fica tão crocantinha e o cálcio ele não perde no cozimento, né? Mas não é a minha realidade, não é a realidade da maioria. E ainda assim, acho que 5 folhas de couve crisp, não sei se eu comeria. Eu acho que é bastante. 5 folhas de couve desse tamanho. Então, é nessa proporção que a gente tem que calcular, né? Falar quanto eu tenho que comer de couve para ter o cálcio? Couve, tofu, gergelim, leite vegetal, chia, essas coisas todas, é o conjunto das coisas. Então, da alga, Marta, é isso, coloque, você vai agregar pequenas várias coisas, e uma coisa muito legal, que eu acho que eu falei há uns 2, 3 Nutripapos atrás, sobre documentários, e tem esse do intestino, que eu nunca lembro o nome, que é um documentário novo. E eles falam, e eu tenho procurado fazer isso na minha rotina já faz aí uns 2, 3 meses, desde que eu assisti ao documentário. A variedade de alimentos é o ponto mais benéfico para a gente ter uma boa microbiota. Então, gente, eu estou me desafiando. Todo domingo eu vou à feira de orgânico e cada domingo eu trago uma verdura diferente. E eu tenho procurado ir na barraca do Yamagishi, que é um produtor que tem coisas aí que a maioria não tem. Então, eu já postei ali para vocês da bertalha, já postei de tipos de outras verduras, Chingensai com Matsunai, todos esses nomes de outras verduras aí que eu nunca sei falar e nunca sei o nome. Então, eu tenho feito isso de maneira que, sei lá, faz muito tempo que eu não repito uma verdura. Só que eu morando só, eu compro uma, e aí eu vou comer aquela a semana toda. E eu, Ana, prefiro verdura cozida. Eu prefiro. É mais raro eu comer salada de verduras, assim, de folhas, tá? E eu tenho feito a mesma coisa com os legumes. Eu sempre tenho os legumes mais fáceis. Hoje, por exemplo, dei uma pirada nas coisas aqui e perdi a mão. Eu tive que fazer uma coisa muito rápida. Qual é o meu rápido? A abobrinha. A abobrinha é o trem mais rápido que tem para fazer. Então, a abobrinha eu sempre tenho, mas sempre tenho outras coisas, inclusive as coisas que eu não gosto muito, ou que não me caem bem. Por exemplo, pimentão eu amo, mas me cai super mal. Então, eu como pimentão muito eventualmente. Mas eu tenho feito isso com fruta. Toda semana comprar uma fruta que habitualmente eu não compro. Uma, porque eu como várias. E aí, semana seguinte, eu me coloco outra, e outra, e outra, e assim vai. Tá? Então, a variedade de alimentos é bem importante, e nesse sentido, ter uma alga na rotina pode ser mais uma forma de variar esses alimentos. Tá? Como eu não conheço muito as algas, assim, não tenho muito esse paladar, tem alguma em especial, assim, que seja mais... Qual que você indicaria começar, assim, essa experimentação, né? A Ah, qual? comida japonesa você come, Marta? Como? Então, você já Assim, comeu a nori, aquela que vem o enroladinho a no... fita isolante. Tá, já. Assim, eu pessoalmente acho que as algas têm um sabor pronunciado. Então, se você exagerar, você vai ficar com gosto de alga naquela preparação que você fez. Por isso que eu falei, a kombu é uma alga boa de você colocar, mas você vai moderando, assim, se você faz para você, quando você faz, o tamanho da porção que você faz, você pode ir colocando um pedacinho. Se você for botar uma ajique, a ajique também, a wakame é muito forte também. Isso, de novo, gente, é para o meu paladar, tá? Os paladares são diferentes. Então, a ajique vem de pacotinho pequeno, você pode, por exemplo, fazer uma cenoura refogada, vai lá e põe um pouquinho. O sal marinho, que eu sei que você é de Campinas, o sal marinho, com frequência, faz cenoura refogada com alga e ajique. Então, se você recebe o cardápio e um dia tiver curiosidade, e viu que tem no cardápio, pede para a Ana entregar na sua casa, ou você passa lá e pega, é um jeito de experimentar. Ou compra um pacotinho e vai colocando um pouquinho. Pouco. Eu acho que eu tolero mais. Foi muito. Acho que pus demais. Tá? Beleza. Alguém perguntou: o whey vegano
sem soja, sem glúten, sem açúcar e sem maltodestrina. Primeiro que o whey é soro de leite, então é uma palavra não muito correta para a gente usar para falar de uma proteína, de um suplemento de proteína, tá? Os suplementos veganos, eles podem vir de soja, que é o que a pessoa não quer. Desculpa, eu não sei quem foi que fez a pergunta. Alguém sabe? Não, a Fernanda respondeu. A Pati fez a pergunta. Então, é isso mesmo. A gente tem de soja, a gente tem de ervilha, a gente tem de arroz, a gente tem de amendoim. Mais algum que alguém lembre? Acho que os que vendem no mercado é basicamente isso. Acho que de quinoa. Ah, sim, tem de girassol, de linhaça, de semente de abóbora, que são os da marca da Soule. Mas os mais comuns são soja, ervilha e arroz. São as proteínas vegetais mais comuns, tá? Uma regrinha é, sempre que ela tiver sabor... Não é... Não, esquece, porque tem uma marca que o que eu ia falar está errado. 99,9% das vezes que uma proteína de uma dessas opções tiver um sabor, ela provavelmente vai ter açúcar ou maltodestrina. Não, açúcar não, mas maltodestrina ou algum poliol, sorbitol, xilitol ou até estévia. Vai ter um adoçante, tá? Eu até separei para vocês aqui, porque eu acho que eu indico muito para as gestantes, eu vou partilhar minha tela. Essa é uma proteína que eu acho que ela é interessante, tá? Embora as proteínas vegetais tenham uma percepção de granulação na boca que às vezes eu acho que parece reboco de parede. Mas essa proteína aqui, essa linha Harmony da Racal, para quem tem aquele problema de síndrome de intestino irritável, é uma boa proteína, porque, ó, de ingrediente, acho que vocês não vão conseguir ver, mas eu leio aqui, tá? Nesse pedaço aqui. Proteína concentrada de arroz integral germinado, proteína concentrada de ervilha amarela e vitamina B12. É só isso que tem nessa proteína, tá? Se a gente pegar a proteína aqui, deixa eu voltar para trás. O resto tudo tem, ó, baunilha, cacau, coco, paçoca, uma delícia, gente. Essa da Harmony vai ser sempre a combinação de arroz e ervilha. E todas essas que tiverem aqui sabor, elas vão ter um adoçante. Olha aqui, proteína concentrada de ervilha, proteína concentrada de arroz integral, polpa de morango, beterraba em pó, aroma natural de morango, ácido cítrico, edulcorante e glicosídeos de esteviol, que é a stevia. Tá? Existem outras linhas, se vocês forem na Racal e for ali na linha de proteína, vai ter um monte aqui, só de ervilha, só de soja, só de arroz, essa aqui tem de semente de abóbora, pumpkin e semente de girassol. Esse green protein aqui, para mim, é novidade, não sei o que é isso. Green protein, um minutinho que já vou olhar o que é. Proteína concentrada de ervilha, de espirulina, de alfarroba, polpa de maçã, aroma natural de baunilha, B12 e estévia. Então, isso para mim é novidade, eu nunca tinha visto, tá? Então, aqui você tem a separação das proteínas. E eles têm a de soja, eles não tinham antes e agora tem. A Fernanda respondeu ali que aquela toma, eu não sei qual que ela está tomando agora, que a dela não tem esse tipo de coisa. Tem uma proteína que eu comprei para experimentar, é da Alquimia da Saúde. É uma proteína, se não me engano, de ervilha. Deixa eu colocar aqui, a gente faz a pesquisa juntos. E essa é a única proteína saborizada que não tem adoçante. Deixa eu ver aqui. Alquimia da Saúde. Essa aqui, ó.
Ela é de chocolate, tem de chocolate e tem de banana. E no caso da de banana, por exemplo, eu falo para as grávidas não usarem, porque é mais complicado a canela. Deixa eu só achar. Cadê, meu Deus? Aceitar os cookies. Vamos, cookie. Proteína. Alquimia da saúde. Vegana. Vamos ver. E aí, esse é uma alternativa que não vai realmente, né? Não tem proteína. Gente, depois eu mando para vocês ali, só para não perder o tempo aqui. Mas, então, dá para separar uma proteína que não seja de soja, e normalmente as proteínas sem sabor não vão ter adoçantes e nem nada. Eu acho que as proteínas sem sabor, para quem realmente tem necessidade de usar proteína, como o caso das gestantes, ou pessoas que fazem atividade física muito intensa, e o volume de comida acaba sendo tão grande que a gente precisa complementar com alguma proteína, eu acho que usar a proteína sem sabor fica mais versátil, porque você pode misturar numa porção de feijão, você pode misturar num hummus, você pode misturar no meio de uma panqueca, você pode bater com uma fruta, você pode colocar um pouco no seu leite, e por aí vai, tá? Então, eu vou mandar para vocês o link depois, até em resposta aí à dúvida da Paty, certo? Eu vi aqui que entrou alguma perguntinha, deixa eu ver. A Juliana, gostaria de saber quanto tempo dura na geladeira os legumes cozidos. Tá, vou responder essa pergunta, porque a gente já falou um pouquinho sobre isso em algum outro momento, mas isso é sempre bom reforçar, porque eu vejo que volta e meia, mesmo eu comentando, isso é uma dúvida. Um alimento, comida de geladeira, vamos chamar assim, cozida já, né? Eu fiz uma abobrinha refogada. Eu vou comer em no máximo 3 dias. Eu fiz hoje, como amanhã e depois. Por quê? O maior problema que a gente tem é com aparecimento de fungos que a gente ainda não enxerga. Porque a hora que você já enxergou, ficou aquele funguinho branco, ou ficou aquele funguinho meio verde em cima, ali a gente sabe que já passou, né? Então, legumes, arroz, feijão, a gente deixa no máximo para comer, fez hoje, amanhã e depois, tá? Também é uma coisa importante de falar. Fez o alimento, qualquer que seja, arroz, feijão, legume, verdura, tudo. Tira da panela e se for esquentar, só esquente a porção que você vai comer. Porque eu já vi muita gente faz na panela e põe a panela na geladeira. Aí vai comer na próxima refeição, tira a panela, esquenta de novo e volta para a geladeira. Aí depois, guardou na panela, vai para o fogo, depois volta. Isso aí, gente, o crescimento microbiológico endoidece, a chance da gente estragar o alimento é muito grande. Então, sempre depois que você preparar qualquer alimento, eu tiro, coloco num pote. Se eu vir, assim, por exemplo, arroz, que eu faço uma vez a cada semana ou 10 dias, eu tiro a porção, como, né, que eu vou comer, a porção de amanhã vai para a geladeira, a porção de depois de amanhã vai para o freezer. Isso é como eu faço aqui em casa, com arroz e com feijão. Com legumes, como eu cozinho, segunda para comer segunda e terça, quarta para comer quarta e quinta, sexta para comer sexta e sábado, é a rotina que eu tenho de preparo aqui, não vai passar de 3 dias, tá? Acontece de passar? Acontece. E aí, se, por exemplo, ontem eu joguei uma couve fora, porque estava no 4º dia na geladeira, falei, não vou comer isso. Tem gente que come, mas eu não recomendo, tá? E se picar e tiver cru, é muito cuidado, assim, para não picar. Por exemplo, se você ralar a cenoura na segunda para comer na sexta, ela vai estar muito escura. Eu acho que é melhor você pegar a cenoura, parte, depois come ela perna longa mesmo, ela inteira, em pedaço, não precisa ralar. Mesma coisa você pode fazer com outros legumes. Então, o que não der, assim, se for imprescindível deixar os legumes picados, que eles sejam, assim, separadinhos, cada legume picado num pote, bem fechadinho, ou põe nesses plásticos para alimentos, preferencialmente, pelo amor de Deus, biodegradáveis. Eu comprei um rolo de plástico biodegradável aqui,
porque ninguém merece, né? O nosso quintal é comum. E aí tira bem o ar, que aí fica melhor, tá? Deixa eu ver que acho que a Juliana complementou aqui a pergunta. A couve, quando está amarela, mal não faz, mas ela já, assim, deu uma oxidada ali, né? E couve é um elemento bem... que amarela fácil. O que a gente faz para ela amarelar mais devagar? Chegou da feira, do sacolão, lava a couve. Seca ela, assim, pode deixar ela em cima do pano de prato, ou assim, em pezinha no secador na peneira, no secador de legumes, tira bem a água dela e coloca assim, folha de papel toalha, umas 2 folhas de couve. Quanto maior o recipiente, melhor, porque elas não se sobrepõem. Elas duram um pouquinho mais. Não é muito mais, mas é um pouco mais. Já é bem melhor do que você comprar um maço de couve e deixar na geladeira. Aí eu tiro 2 folhas para fazer no dia. 2 dias depois você já perdeu o maço porque amarelou tudo. O brócolis é a mesma coisa. Se você não desflorar, como é que é? Tirar os floretinhos ali. Como que chama? Vocês entenderam, né? Tirar os cabinhos ali. A chance dele amarelar é maior do que se você tirar os cabinhos, seja no brócolis ramoso, ou no ninja, ou na couve-flor, lava, deixa secar e põe num pote sempre com um papel toalha, tá? E, de novo, a minha preocupação com o meio ambiente. Esse papel toalha, vocês podem depois usar em outros, depois que usou, seca ele, dá para usar um guardanapo ali que vocês usam, porque é alimento limpinho, né? Não joga fora, não. Seca e usa depois para outro alimento e por aí vai, tá? Não conhecia papel plástico biodegradável. Não é papel plástico, é plástico biodegradável. Sabe, saquinho de alimentos que a gente compra no supermercado. Vem em rolinhos, assim, que nem vem de supermercado, sabe? Que você puxa assim. Só que ele é biodegradável. Ele é feito, talvez, de cana-de-açúcar, de alimentos que não é petróleo, que não é, sei lá, esses plásticos comuns. É uma preocupação que eu tenho. Saco de lixo aqui, eu não pego saquinho de supermercado. Ah, mas eu uso no lixo do banheiro. Eu não uso no lixo do banheiro. O lixo do banheiro eu jogo direto no coisinho e vou sempre esvaziando e lavando. Dá mais trabalho, mas eu prefiro fazer assim do que botar plástico. E saco de lixo eu compro todos eles de cana-de-açúcar, esses sacos aí que são recicláveis mesmo, que não são à base de petróleo, tá? Eu acho que é bem importante, gente, é algo que a gente precisa colaborar, porque nós estamos colapsando em termos de... Estamos no meio de agosto, com 30 graus, 31 graus, ninguém merece. Faz um ano, gente, a onda de calor começou o ano passado, em agosto do ano passado. Faz um ano que a gente não tivemos poucos dias frios, né? Estamos realmente com um problema. Quantidade de aveia para comer no dia. Alguém perguntou isso, certo? Alguém perguntou? Tu perguntou, né? Eu estou na dúvida como é que foi a pergunta. Aqui o consumo de feijão. Aqui, ó. A Marcela perguntou: quantidade máxima de aveia recomendada por dia. É bem difícil da gente de eu dar essa resposta, porque varia com o contexto geral da alimentação. Né? Vou falar o quê? 1, 2, 3, 4, 5 colheres, 1 xícara. Não é uma resposta fácil de dar, gente. Eu preciso olhar realmente, Marcela, o contexto disso tudo, tá? Eu acredito não, eu nunca vi, só pode comer 100 gramas de aveia, só pode comer 50 gramas de aveia. Eu nunca vi esse tipo de recomendação. O que a gente vê é tolerância. Se você come muita aveia, você deixa de comer outro alimento. Então, você vai fazer panqueca de aveia 2 vezes, faz uma de aveia e a outra de milho, faz a outra de ervilha, faz a outra de trigo sarraceno, tá? Mas acho que é bem razoável a gente comer meia xícara, 1 xícara de aveia por dia, não veria nenhum problema nessa quantidade. A Nilza falou que não vai participar, porque tem aula de flauta hoje. Se temos que variar o consumo dos feijões. Nós não temos, mas podemos.
Quando a gente, eu falei disso agora há pouquinho, né? Quando a gente varia os alimentos, a gente dá mais chance para a nossa flora intestinal, a nossa microbiota, e a gente pega o melhor de vários alimentos. Então, se eu como feijão preto, eu pego o antioxidante do feijão preto. Se eu como vermelho, é outro antioxidante. Se eu como o branco, é outro antioxidante. Se eu como feijão azul, se eu como a lentilha rosa, veja que, assim, tudo os coloridos, eles são elementos protetores para a planta. A cor que a gente pega da planta são elementos que ela usa para, como se fosse a medicina dela, como se fosse o remédio dela. E vira, que é o antioxidante para ela também, né? E que é um antioxidante para o nosso corpo também. Então, seria bom variar os feijões. No mínimo, assim, dá para fazer o preto, o branco e o carioca. Eu aqui em casa, eu costumo fazer muito feijão vermelho, feijão preto, costumo fazer muito lentilha rosa, gosto muito do feijão rajado, amo feijão rajado. O carioca é um dos que eu menos faço aqui, que é na nossa região aqui, é o mais comum, né? Se for para algumas áreas de Minas, no Rio de Janeiro, às vezes o feijão preto é mais predominante. No Nordeste, o feijão de corda, mas eu acho que vale a pena, viu? Vale realmente a pena. Teve uma época que eu variava até mais, eu comprava fava. Hoje em dia, faz tempo que eu não compro fava. Eu tenho até umas fotos bem bonitas com a fava, de salada de fava, que é bem gostosa. Então, vale a pena variar, sim. Não que seja obrigatório, né? Porque às vezes na correria do dia a dia, se está em família, aí a família assim, mas semana passada atendi uma mãe que faz feijão carioca, mas as crianças só gostam do preto. Eu falei, você tem problema de comer o preto? Não, o seu marido também não. Então abole o carioca e faz o preto, porque se as crianças não estão comendo feijão porque não gostam do carioca, mas o preto elas gostam. É assim, é cultural, né? Faz feijão branco, mas não gosta. Faz o rajado, mas não gosta. Então, essa variação, ela tem que levar em conta também que não vale a pena fazer e jogar fora, né? Ou a pessoa que está ali morando com você não comer. Então, tem outras variáveis para a gente considerar, mas sim, sempre variar é sempre melhor. Eu acho que eu vou querer aqui mostrar para vocês algo que eu comentei logo no comecinho, deixa eu colocar aqui, compartilhar minha tela, que foi uma pergunta da Rose, logo que a gente finalizou o último Nutripapo, sobre o uso do talo do alho poró. Do talo não, né? Da folha do alho poró. Vocês estão vendo aqui, né? Então, eu tirei foto e falei, vou mandar lá no grupo, mas os dias passaram e acabou que eu falei, mostro no Nutripapo. Então, assim, isso aqui eu fui fazer um refogado, se não me engano, foi de abobrinha. Então, aí, ó, é só a parte de cima do alho poró, não tem a parte de baixo. Então, as folhas maiores, que são grandonas, eu vou cortando ela assim, e depois eu vou picando miudinho, tá? Aí, refogadinho, ó, tá vendo? Reduz bastante, e depois eu fiz um refogado de tomate, abobrinha, isso aqui é tofu, tá? Eu fiz um refogadinho bem rápido de tofu com essas folhas do alho poró aqui. E outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu falo da panqueca de trigo sarraceno. Então, aqui está o trigo sarraceno e o sal. Aí, vamos ver se está na ordem. Não está na ordem. Um minutinho que a pessoa vai colocar na ordem. Aqui. Isso aqui é como fica depois que eu acrescentei água. É a consistência do trigo, da farinha de trigo sarraceno com a água para ir para a panela, né? E aí, panela, aí eu fazendo a panquequinha, aí abre a massinha na panela, ela vai fritando, dá uma pincelada de azeite ali, e ela vai ficar, depois virei do outro lado, e nesse dia eu comi tinha um cogumelo, uma escarola refogada e umas castanhinhas, tá? Então, eu queria mais, vou passar de novo a consistência aqui para vocês olharem, ó. É essa consistência que tem que ficar a hora que você for colocar na frigideira
e vai, assim, abrindo como se fosse uma massa de panqueca mesmo. É bem fácil, gente, olha só, é farinha de trigo sarraceno, um pouquinho de sal e água, ou leite vegetal, a depender do que vocês quiserem fazer, ou comer, tá? A panqueca de milho é igualzinha, é o floco de milho, água, eu coloco sal, porque normalmente eu como ela... Hoje eu fiz panqueca de milho, eu como à noite, assim, de manhã eu gosto daquela aveioca mesmo, aveia, chia, leite vegetal, e aí temperinhos, canela, cacau e tudo, para comer com as frutas de manhã, que vocês já viram várias vezes, já partilhei com vocês várias vezes, tá? Eu acho que acabei aqui. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é uma... Para quem é de São Paulo, deixa eu pegar aqui, eu vou até mostrar o site que eu achei tão bonito, chama Urban Pharma, eu não sei se vocês conhecem, é uma feira de produtos orgânicos, é bem pertinho da onde eu morava, lá, a minha casa em São Paulo é na região do Ipiranga, esse aqui é a região do Ipiranga, e eles têm um projeto ali de uma área que faz essa horta urbana aqui, e aí os preços são, achei muito competitivos os preços, e aí tem visitação, dá para comprar cesta de orgânicos, tá? Então, para quem é de São Paulo e está ali na região, eu acho que é um site, é um lugar muito interessante para aquisição, e pelo visto eles têm cesta, e aí imagino que aí entregue para São Paulo todinho, tá? Aqui em Campinas, a gente tem a Feira do Parque Ecológico, que é uma feira muito boa mesmo, e eu encorajo, assim, comprar em feira de orgânicos. Falar, mas é mais caro. Verdura não é, legume não é. Tem coisas, por exemplo, nesse boom que a gente teve de aumento de preços, lembra que teve problema com cenoura, que ninguém comia mais cenoura porque estava custando muito caro, depois o tomate, a banana, sei lá eu. Eu que frequento feira de orgânico faz muitos anos, eu não via variação na feira de orgânico, eu via só nas feiras convencionais, né? Porque aí o quê? É agrotóxico, são coisas variáveis que numa agricultura orgânica não tem. O que é mais caro no orgânico? As frutas tendem a ser mais caras, exceto banana. A banana eu não acho muito diferente, não. Mas o mamão, a manga, eles são mais caros porque dá muito trabalho você manter o pé da fruta. Diferente de um legume, de uma verdura, deu o pé de alface, você tira o pé de alface e vai crescer outro pé de alface ali. Então, é uma cultura rápida, não é uma cultura de manutenção. Imagina o cuidado que tem que ter com os pezinhos de morango, com os pezinhos de mirtilo, com os pezinhos de framboesa, com goiabeira, com macieira. E outra, maçã, por exemplo, só dá em clima frio, pera. A gente não tem em abundância, então não é qualquer região. As verduras já são um pouco mais resistentes e maleáveis a clima. Alguém está conseguindo comprar morango com abundância? Não teve frio, não tem morango. Em algumas regiões do país, a gente não consegue comprar morango assim com muita facilidade, porque o Nordeste é mais quente, é mais difícil ter essas frutas que precisam de climas mais frios. Então, falando tudo isso, de novo, hoje eu estou na pegada do sustentável, né? Mas estou mesmo, gente, estou bem mobilizada com tudo isso, indignada com esse calor que não passa e não sei se vai passar, com as perspectivas que a gente tem. Então, cada um de nós pode fazer muita diferença. Não usem buchinha daquelas tipo Scott Brite, gente. Aquilo é microplástico, aquilo não recicla. O que eu estou usando na cozinha já faz tempo, essas buchas vegetais que dá, você pode plantar no quintal da sua casa e dá a bucha vegetal. Depois eu tiro foto, que a minha mãe tem uma parreira, e não é aquelas buchas compridas, que são as mais comuns que você compra em mercadão e tudo. São buchinhas desse tamanho, assim. Então, é ótimo para lavar louça, porque cabe bem na mão, pega a mão toda, assim, ó. Uma bucha desse tamanho é super macia, diferente daquelas buchas compridas. Ah, mas Ana, não deixa a panela areadinha do jeito que... não deixa, aí eu uso bicarbonato, joga bicarbonato
e aí você lava com uma buchinha vegetal, porque ela vai para o lixo e ela recicla, ela composta e tudo isso, tá? Pessoal, é isso que eu tinha para falar, pelo menos da listinha. O que a Rose perguntou? Você moe o trigo na hora? Não, eu compro a farinha, Rose. Deus me livre, moer na hora não dá, não. Muita preguiça. Muita preguiça. Eu compro se não me engano, é Ecobio. Eu compro a farinha de trigo sarraceno orgânica. Assim como compro também os flocos de milho, dessa panqueca de milho que eu faço, tudo orgânico. Este último não é orgânico, mas é de milho não geneticamente modificado, tá? Fralda ecológica no lugar das descartáveis. É ótimo. Eu usei fralda de pano no Rodrigo, mas na época é porque eu não tinha grana para comprar fralda descartável. Eu era muito restrita em termos orçamentários, então eu usei nele fralda de pano. E naquela época era muito barato, a fralda descartável era cara e a de pano era bem barato. Hoje em dia, gente, fralda de pano é um absurdo de caro em relação à fralda descartável, né? Eu não sei, eu acho que tem fralda descartável ecológica, não sei como seria a reciclagem dela, já que vai ter dejeto ali, vai ter cocô e xixi, né? Absorvente tem, eu sei porque já comprei, absorvente que é biodegradável, né? A composição é de algodão e tudo, não tem plástico. E o que parece plástico é também esses elementos aí que usa para esses saquinhos biodegradáveis. Então, sempre que vocês puderem, gente, optem por produtos biodegradáveis, cuidado com o descarte de lixo, porque o quintal é único. Meu quintal, o quintal de vocês é um só, nosso planeta. Então, vai falar, vai para o aterro que vai afetar o planeta todo. Certo? O que eu devo a vocês? Eu devo a vocês o link do suplemento de proteína. Mais alguma coisa que eu devo? Alguém me ajuda aí? Quem está desde o comecinho, que eu fiquei de passar? Só para não esquecer. Não? Rose, você que está aí desde o começo, eu fiquei de passar alguma coisa além do link da proteína? Você que é boa de lembrar disso. Acho que não, Ana. Acho que falou tudo. Acho que foi da proteína mesmo que eu falei que depois. Esse link da Urban Pharma aqui, eu vou mandar também para vocês, quem for de São Paulo. Beleza? Beleza. Então tá, queridos, queridas. Pode falar, Juliana. Eu dei só tchau, só. Achei que fosse uma mãozinha de tchau, não fosse de pergunta. Tá bom, querida. Não é mãozinha de tchau, não é mãozinha de que quero falar, tô na fila. Queridos e queridas, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Estamos juntos, seguimos juntas aqui. Quem for aí dos climatérios e menopausas, então, e perdeu o comecinho, tem novidade chegando aí no grupo lá das mulheres. E estou aqui, o que vocês precisarem, tá? Beijão para todos, para todas. Até a próxima. Tchau, Ana. Obrigada. Tchau, queridos e queridas. Fala tchau pro Cássio.